E hoje o nosso papo no Fazendo as Contas é com a Daniela Casabona. Oi, Daniela, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo jóia, Daniela. A gente sempre faz esse bloco aqui para tentar orientar nossos ouvintes em relação aos investimentos, aqueles que querem poupar ou até arriscar um pouquinho mais, né? E nosso bloco hoje vai falar sobre as possibilidades na Bolsa de Valores, e aí a gente trata mais daqueles que têm um perfil um pouco mais ousado de investimento e que tem a disponibilidade orçamentária para arriscar um pouco mais, não é mesmo? Isso, falou muito bem, tem que ter uma disponibilidade orçamentária para poder correr um pouquinho mais de risco, sim. Mas está valendo a pena correr esse risco na atual situação da Bolsa? Olha, a gente sabe que está tendo uma euforia muito grande em relação à Bolsa, de novos recordes, de atingir recordes, mas a gente sempre fala para o investidor ir com um pouquinho de cautela, até porque a Bolsa ela é muito influenciada por fatores políticos, econômicos. A gente vai passar por um período político aí que vai ser bastante nebuloso, né? Tem as partes das eleições, agora com o Lula. Então é importante o investidor ficar bastante atento e procurar um orientador, não sair fazendo as coisas só porque ouviu falar que agora a Bolsa é o investimento do momento. Você citou aí a situação política delicada que o país ainda vive, ainda mais nesse ano de incertezas em relação às eleições. Se a gente for pensar num período curto, né, o que pode ocorrer, o que já está previsto para que ocorra em relação a choques políticos que podem influenciar na Bolsa e que essa Bolsa caia? Por exemplo, amanhã a gente tem o julgamento do recurso do ex-presidente Lula lá no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Dependendo do resultado, a Bolsa pode subir ou cair? Pode sim. Inclusive hoje ela já está, né, tendo um pouquinho da reação desse julgamento de amanhã. Então a gente está passando um momento mais estável, com um pouquinho de queda. Ontem teve um pouquinho de alta, mas está um pouco incerto ainda com relação a esse julgamento. E com certeza, se o julgamento for positivo, muito provavelmente a Bolsa vai subir, mas também pode impactar negativamente, né? Entendi. Eu também já ouvi alguns comentaristas dizerem, né, Daniela, que essa questão do ex-presidente Lula e do julgamento lá em Porto Alegre já estaria precificado no mercado, ou seja, o mercado já estaria trabalhando com a possibilidade realmente do tribunal confirmar a condenação de primeira instância e por isso a Bolsa não se abalaria muito. Caso ele seja absolvido, e aí sim que a gente teria uma reviravolta? Exatamente. Acho que assim, o mercado está bastante otimista com relação ao resultado desse julgamento, já está precificando, mas pode ter uma reviravolta, né? A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer até acontecer. Então, assim, existem bastante expectativas de que vai ser uma coisa positiva, né? Que o julgamento vai ser da forma que estão precificando, mas existem surpresas. Então a gente acredito que se tiver um impacto que a gente não está esperando, realmente vai ter um impacto grande na Bolsa, sim. Entendi. Só para explicar para os ouvintes, para a gente passar para outros temas, isso ocorre, aí você me corrige se eu estiver errado, porque na visão do mercado ou dos investidores da Bolsa de Valores, o ex-presidente Lula seria hoje o candidato que não estaria alinhado com as reformas defendidas pelo mercado, e por isso com essa incerteza e por isso que essa alta ou baixa estaria relacionada com a condenação ou confirmação da condenação ou absolvição do ex-presidente Lula, né? Exatamente. É por isso. Agora, se a gente for falar sobre o patamar da Bolsa de Valores, a gente teve a Bolsa batendo ali 80 mil pontos há alguns dias, e há possibilidade ainda, espaço para que cresça. Qual foi o recorde da Bolsa aqui no Brasil? Eu acho assim, existe um espaço muito grande para a Bolsa subir, principalmente esse ano. Acredito que ainda vamos ter novos recordes, mas acho que é importante mostrar um pouco para o investidor que esse recorde ele é mais nominal do que real. A gente acaba não considerando a inflação pessoal, a inflação desses últimos anos, né, que deu mais ou menos 72%. Então, se você fosse pensar nesses últimos 10 anos, de 2008 até 2018, a Bolsa teria que estar num patamar de 130 mil pontos para estar alinhado com a nossa inflação desses anos.
Então as pessoas acabam esquecendo um pouquinho disso, acabam esquecendo um pouquinho da questão da inflação e acabam também não entendendo um pouquinho do que é a inflação versus a sua inflação pessoal, o quanto o seu custo de vida aumenta a cada ano. Sim, então 80 mil pontos, se a gente for relativizar em relação à inflação, ainda teria muito espaço para subir. Muito espaço para subir. Eu acredito que a gente vai conseguir atingir novos recordes ainda esse ano, mas talvez a gente ainda não chegue junto com a inflação, de acordo com a inflação. A gente talvez ainda não bata 130, mas talvez até o final do ano uns 100 mil pontos, que já é uma coisa bastante relevante. Mercado de ações na Bolsa de Valores, a gente sempre ressalta aqui, não é para amadores, né? São investidores experientes. E na hora de montar a carteira de investimentos, Daniela, existem algumas ações de determinados setores que estão mostrando tendência melhor de alta para o investidor? Eu acho importante, assim, pesquisar bastante sobre a ação que vai investir, né? A gente escuta muito dos nossos investidores, dos nossos clientes falando, eu escutei que aquela ação é legal, o que você acha? Então, assim, todas as ações têm uma empresa por trás, tem um histórico, você consegue ver qual que é a perspectiva da empresa. Então, isso é muito importante, estudar essas empresas, procurar ações um pouco mais sólidas, para não ter tantas surpresas. Porque a hora que está subindo é tudo maravilhoso, né? Mas a hora que cai é aquele susto. Então, se você não conseguir ter uma estabilidade ou procurar equilibrar essa carteira, vai tomar susto sim. Tem que ter uma carteira equilibrada. E em quanto tempo o investidor pode esperar um retorno? E qual seria o tempo ideal, imagino que seja um investimento a longo prazo, para ter um retorno desse investimento e saber que é a hora certa de vender as ações? Eu costumo dizer que a Bolsa ela tem oportunidades, né? Algumas oportunidades que são essas altas imediatas ou algumas ações que chegam às vezes a subir até 20% no mesmo dia. Mas para o investidor ser constante e investir de maneira segura na Bolsa, ele tem que pensar num patamar de longo prazo. A Bolsa é um investimento para longo prazo. Então hoje a gente considera assim, quem conseguiu entrar na Bolsa com 45 mil pontos, que foi recente, hoje está a 80 mil pontos. Então, é uma coisa que você tem que esperar, tem que ter paciência, vai tomar susto no longo do caminho. A gente teve aquele evento das gravações do Temer, que caiu e voltou o preço, muitas ações voltaram o preço e ainda não recuperaram. Então, assim, precisa ter um pouco de calma e precisa ter um pouco de atenção em relação a essas ações. Se a gente fosse pensar em percentual do orçamento para colocar num tipo de investimento quanto esse, qual que você sugeriria? Hoje é importante que o investidor consiga ter a consciência de entender qual que é o planejamento de vida dele. Então, quanto de dinheiro ele pode investir num ativo de renda variável que ele não vai precisar tirar numa emergência. Porque a gente costuma dizer que existem vários ciclos, né, de crise. A crise tem ciclos. Então, a cada 5, 6 anos, acontece uma crise. Vai acontecer uma crise, vai ter alguma bolha, vai ter alguma coisa que a gente vai passar. Então, se você não tiver com esse dinheiro investido de forma tranquila, que você não precise resgatar em caso de urgência, você provavelmente vai acabar comprando ou vendendo no momento errado. Então, é importante que o investidor saiba bem que aquele dinheiro é um dinheiro de longo prazo, que ele vai precisar aproveitar essas oportunidades e entender, assim, eu costumo dizer para os nossos clientes, assim, quanto você pode deixar investido sem pensar que dinheiro existe. 10%, então esses vão ser os 10% que você vai investir em renda variável. Eu queria agradecer aqui a participação da Daniela Casabona. Daniela, muito obrigado pelas orientações.